Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui com vocês para nós conhecermos e explorarmos mais alguns conteúdos da nossa fantástica disciplina. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, aula 21, aula de revisão e avaliação. Então, na aula de hoje, nós iremos relembrar aí os conteúdos que nós estudamos na unidade 3. Vamos lá? E a gente já começa a nossa aula aqui nesse espaço maravilhoso e já tentando lembrar do que nós falamos. Aqui as imagens já vão entregando tudo, né? Nós falamos a respeito da dança. E lá na nossa primeira aula, nós falamos sobre algo muito sério, que foi em relação ao preconceito que existe no mundo da dança. Nós descobrimos que, apesar de ser uma arte lindíssima, que já tem aí uma longa caminhada nos dias de hoje, muitas pessoas ainda enfrentam um preconceito só porque gostam de dançar. Certo? Então, vamos relembrar um pouquinho desses conceitos de preconceito e estereótipo? Vamos lá? Muito bem. Preconceito é um conceito que criamos de algo ou alguém antes de saber o que realmente é. É aquela pré-ideia, né? No mundo, existem muitas formas de preconceito, porém, as mais comuns são relacionadas à cor da pele, à questão do poder aquisitivo e à aparência. O estereótipo seria o quê? É uma imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, usada para categorizar, definir e limitar pessoas quanto à aparência, naturalidade e comportamento. Exemplo: homens, mulheres, roqueiros, japoneses, entre outros. Então, o estereótipo está relacionado à imagem que a gente tem, né, que é pré-concebida de alguém, como, por exemplo, o que vocês vão ver aqui ao meu lado, né? No caso, em relação à dança, normalmente as pessoas dizem que balé não é atividade para homens, e sim para mulheres. Então, a gente está estereotipando a dança, tá certo? Lembrando para vocês que no balé, apesar de hoje as pessoas terem a ideia de que é uma dança exclusivamente feminina, na história vocês viram que não, que tudo começou com os homens, eram eles que davam ali a visibilidade do balé, né, com os seus saltos, piruetas. As mulheres já não apareciam tanto, porque a roupa era pesada, os sapatos tinham saltos, então elas não conseguiam fazer os belíssimos movimentos que a gente assiste nos dias de hoje. Mas os homens, sim. Foi a partir, né, da evolução do balé que muitas coisas, muitas características foram transformadas, inclusive sobre a questão da visibilidade feminina, que passou a ser maior, justamente porque houve essa transformação tanto da vestimenta quanto dos calçados. Mas lembrem-se, o balé é uma dança tanto para bailarinos quanto para bailarinas, certo? Vamos relembrar um pouquinho aí sobre a questão do preconceito e do estereótipo dentro da dança? Vamos lá. E aí eu quero apresentar para vocês, muito bem, o primeiro item, né? A primeira situação que nós vimos lá na nossa aula, que está relacionada aos idosos. Normalmente, quando as pessoas observam um casal idoso dançando, há quem admire e há quem critique. Tem gente que acha que só porque a pessoa está ali numa idade mais experiente, já não pode mais dançar. E a gente sabe o quê? Que a dança é para todos. Então, se você era uma daquelas pessoas que discriminavam, né, os outros porque estavam dançando, já deixa de lado, tá bom? Então, esse aqui era uma das formas, uma das situações que existe a questão do preconceito. Vamos prosseguir. Outra que eu quero apresentar para vocês, reapresentar, está relacionado à estrutura corporal, né? Tem gente que comenta. Gente, uma dica para vocês. Corpo, religião e política, a gente não sai comentando, não. Cada um tem a sua opinião e a gente tem que aceitar.
tá certo? Então, a mesma coisa está relacionada à estrutura corporal. Quando a pessoa tem um pouco mais de peso, ela é criticada. Quando a pessoa é muito magra, ela é criticada. A gente acha que não, mas os bailarinos, né, principalmente a galera que gosta do balé, é bastante criticado, principalmente em relação ao seu corpo. Tem que estar em forma, tem que fazer exercício. E é daí que muitas pessoas adquirem o quê? Elas acabam desenvolvendo o quê? Os transtornos alimentares e os psicológicos também, tá bom? Então, ainda é um tipo de preconceito que ocorre no mundo da dança, essa questão da estrutura corporal. Mas aqui na nossa aula a gente já descobriu que a dança é para todo mundo, independente da cor, da estrutura física e do gênero, certo? Prosseguindo, outro tipo de preconceito que eu apresentei para vocês está relacionado ao quê? A capacidade física das pessoas. Aqui vocês estão vendo um dançarino, né, que está numa cadeira de roda. E aí? Será que ele pode ou não pode dançar? Quem é que pode dizer, né, ditar isso? Vejam aqui nesta imagem, nesse vídeo. Vocês estão vendo que todos eles estão dançando. Então, o fato de a pessoa usar cadeira de rodas, ou não ter a visão, ou não ter a audição, não quer dizer que elas não possam dançar. Pelo contrário, elas devem. Vocês devem lembrar aí que a dança, ela traz alegria, felicidade, muitos benefícios para as pessoas que se propõem a praticá-la, certo? Prosseguindo. Temos um outro tipo de preconceito, mas já não está relacionado a pessoas, mas também ao estilo da dança, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo uma apresentação de hip hop. Vocês sabiam que na história o hip hop ele era visto como uma dança marginalizada? Ele era uma dança marginalizada. Continua sendo até nos dias de hoje, né? Tem muita gente que observa ali os dançarinos de hip hop e ficam dizendo coisas absurdas a respeito dessa arte, que é lindíssima. Eu acredito que quando a gente não conhece, a gente acaba cometendo esse erro, né? De criticar e de julgar justamente por não conhecer. Então, um dos tipos de preconceito também está relacionado ao estilo de dança. Antes, eram chamados de danças de rua. Com o passar da história, todo mundo que fazia parte ali desse mundo decidiu mudar a nomenclatura para danças urbanas para, né, ver se a dança seria mais aceita. Mas até nos dias de hoje ainda existe bastante preconceito em relação a isso, certo? Então, nós revisamos aqui algumas situações que ainda ocorrem no mundo da dança, na questão do preconceito e do estereótipo. Bom, mas vamos deixar essas coisas ruins de lado e vamos falar do que é bom também, que está relacionado aos benefícios que a dança traz para todos nós. Vamos relembrar aí quais são esses benefícios? Primeiro, vai prevenir doenças do coração, melhora a flexibilidade e resistência, estimula a memória. Sério, professora, sério, quando você está dançando, fazendo os movimentos, se você estiver participando de uma coreografia, você tem que usar a sua memória aí, né, para saber qual passo vem depois de qual é o movimento que tem que fazer, se mexe o braço, se mexe a mão, se mexe o tronco, tá certo? Outro benefício, auxilia no emagrecimento, melhora a postura, tonifica os músculos, reduz o estresse, melhora o equilíbrio e relaxa o corpo. Esses são apenas algumas dos grandes benefícios que a dança traz para a nossa vida, certo? Muito bem. E prosseguindo a nossa revisão, nós já vamos adentrando ali no nosso segundo conteúdo, onde nós falamos a respeito das danças de salão. E eu vim contando para vocês um pouquinho da história, né? Que as danças de salão, elas começaram ali nas cortes europeias e depois de um tempo ela foi sendo difundida aí por todos os países e foi ganhando aí os corações, mas antes ela era bem restrita. E ela é chamada de dança de salão porque acontece no salão, como vocês estão vendo aqui, ó, e é feita em pares, certo?
Bom, mas vamos relembrar aí um pouquinho da sua definição? Observem. Dança de salão, também chamada de dança social, refere-se a diversos tipos de danças executadas por um par de dançarinos em salões, como eu falei para vocês. São praticadas socialmente como forma de entretenimento, integração social e competitivamente como desporto. É isso mesmo, tem algumas competições aí de alguns estilos, como tango, zouk, bachata, dentre outros, tá bom? Bom, e aí, nessa aula eu apresentei uma dança de salão que é muito nossa, né? Que é o forró. Vocês lembram lá que o forró é um estilo, é uma dança tipicamente, genuinamente brasileira? Isso mesmo. Então, vamos relembrar um pouquinho do forró? Então, forró vem de forró-bodó, que é igual a festa popular, bailão, bagunça e brincadeira. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho aí dessa história, na verdade, relembrar. De acordo com alguns historiadores, a palavra forró é derivada do termo forró-bodó, que significa festa popular, bailão, bagunça, brincadeira, tá? E o forró-bodó, por sua vez, é uma variante galego-portuguesa do antigo vocábulo forbodó, originado a partir da palavra francesa fox-bourdon, que pode significar desentoação. Então, aí a gente já vai ligando um pouquinho do significado do forró ao que ele é nos dias de hoje. Na sua história, né, de acordo com a sua história, a sua origem tem relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forró-bodó, forró-bodança ou forró-bodão. E naquela época, o que era preciso? Eles precisavam molhar o piso, né, para baixar a terra, porque o chão era batido, né? Era só terra. Então as pessoas elas costumavam dançar arrastando os pés a fim de evitar que a poeira levantasse. Daí o termo rastapé ou arrasta-pé, certo? Prosseguindo na história, foi apenas em 1950 que se começou a usar de fato o nome forró, pois um ano antes o cantor e compositor Luiz Gonzaga gravou a música Forró de Mané Vito, produzida em conjunto com Zé Dantas. E a partir daí, né, o forró foi crescendo cada vez mais, sobretudo lá nas décadas de 1960 e 1970, com a migração nordestina. E vários estilos surgiram, eu apresentei para vocês alguns desses estilos. E nós vamos relembrar agora. O primeiro, forró pé de serra, chamado também de forró tradicional, nasceu em meados da década de 40. Na maioria das vezes, ele é formado por um time de 3 músicos que tocam triângulo, sanfona e zabumba. Os passos básicos são definidos pelo giro simples da dama e o 2 para lá e 2 para cá também, tá? Seus maiores representantes são Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos e Sivuca. Além desse estilo, nós também temos o forró universitário. Esse aí já deu para a gente perceber que ele veio aí de uma galera bem jovem, né? Então, esse tipo de forró nasceu lá em São Paulo por jovens antenados nas novidades da música. O ritmo era formado por instrumentos do forró tradicional, o triângulo, a sanfona e a zabumba, além de outros instrumentos, como o contrabaixo e o violão. E aí a gente vai percebendo uma modificação no forró, tá bom? Já no estilo de dança, né, vai ter giros aí mais complexos e sequência de passos mais elaborados. Os principais nomes desse estilo são fala mansa, arrastapé, flor de mandacaru, entre outros. Outro estilo de forró que eu apresentei para vocês foi o forró eletrônico ou forró estilizado. Pelo nome já dá para a gente perceber que já é algo mais atual, né? É como se fosse um forró pop, onde os passos eles vão ser mais rápidos, com giros mais complexos. E os nomes mais conhecidos desse estilo são Aviões do Forró, Wesley Safadão, Calcinha Preta, entre outros. Mas tem um outro estilo que eu gosto muito, que é o shot. E aí o shot ele se originou ali
no Nordeste, tá? Ele tem um ritmo mais lento em comparação com algumas variações mais rápidas do forró. Suas melodias muitas vezes têm um caráter mais suave e romântico. Em relação à dança, o shot caracteriza-se por movimentos mais suaves, deslizes controlados e uma conexão mais íntima entre os dançarinos. Os passos podem ser mais lentos e românticos em comparação com algumas formas de forró. E para relembrar para vocês esses 4 estilos de forró, acompanhem o vídeo. Muito bem, então vocês tiveram a oportunidade de ver mais uma vez os estilos de forró. E eu já vou chamando a atenção aqui de vocês para a nossa próxima revisão, né, para a aula onde nós falamos a respeito do bolero, que também é uma dança de salão e é bem diferente do forró. Apesar de ser dançada em pares, a gente sabe que a postura corporal e os movimentos são bem diferenciados. Então, vamos relembrar um pouquinho do bolero? Estou aqui no nosso cenário super mega apaixonante, porque, como eu falei para vocês, o bolero é considerado a dança do amor, do sentimento, da paixão, certo? Bom, e aí nós vamos relembrar um pouquinho aqui da origem da palavra. Então, o bolero vem da palavra espanhola volar, que significa voar. E isso está relacionado à vestimenta das mulheres, né? Usavam vestidos e saias esvoaçantes, e a partir do momento que elas vão fazendo os movimentos, a saia e o vestido vai dançando também, né? Bem interessante, não é mesmo? Vamos relembrar um pouquinho da história?
que é importante a gente relembrar? Que o bolero é tanto um gênero musical quanto uma dança, que tem as raízes nas tradições culturais da Espanha, Cuba e México, embora tenha evoluído e se espalhado por muitos outros países ao longo do tempo. Sua história é rica e complexa, com contribuições de diversas culturas e músicos ao redor do mundo. E aí eu trouxe para vocês, para a gente relembrar do bolero enquanto gênero musical, certo? Então a gente já sabe que a música do bolero, diferente do forró, né, tem um ritmo mais lento e romântico. As canções apresentam andamentos suaves e cadenciados, proporcionando uma atmosfera melódica e envolvente. Em relação às letras, elas também são românticas, vão expressar emoções intensas como amor, paixão, saudade e desilusão, e a interpretação vocal no bolero é crucial. Então, os cantores, eles têm que colocar vida na melodia através do quê? Da sua voz, e enfatizar bem a questão do quê? Da emoção, tá certo? Então, enquanto gênero musical, tem todas essas características do lento, do suave, do sentimento ali. Os cantores têm que interpretar de forma bem sentimental. Interessante, né? E a dança, ela também vai seguir esse mesmo caminho. Observem aí as características. A dança, ela já vai exigir passos elegantes e sensuais executados em pares, né? São movimentos mais posturados. Os movimentos, eles serão fluidos e harmoniosos, refletindo a natureza romântica da música. Os passos básicos do bolero envolvem uma combinação de movimentos laterais arrastados e elementos de abraço e conexão entre os parceiros. Lembrando para vocês que a maioria desses movimentos de S, giros mais complexos, onde foi que aconteceu tudo isso? Aqui no nosso país, no Brasil. Ele então deu a sua contribuição para o bolero. E para vocês relembrarem melhor desses movimentos, acompanhem no vídeo a seguir. Vocês viram? O bolero realmente é lindíssimo, né? Vocês viram que apesar de a música não ter aí uma letra, deu para a gente perceber a suavidade, a questão do romântico, só nos instrumentos? É bem bonito, né? Vocês tiveram a oportunidade de relembrar os movimentos básicos, como saída lateral, como 2 para lá ou 2 para cá.
frente e trás, o leque, né, que já é um movimento um pouco mais complexo, assim também como o trocadilho, os S's, são movimentos bem bonitos, né? Muito bem, a gente finaliza a nossa revisão por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.